Olá, amigo web telespectador, amiga web telespectadora da AltV, a TV da internet. Estamos começando nossa temporada 2021 do Agropapo, o seu talk show digital do novo agronegócio, ingressando aí no 6º ano aí ininterruptamente no ar pela AltV, a TV da internet. Quero dar boas-vindas aí a toda a nossa audiência neste novo ano aí, desejando também muita saúde, que as vacinas cheguem logo e prosperidade para todos. Muito bem, nesta edição do Agropapo nós vamos tratar aí justamente em um dos segmentos mais importantes aí do agro brasileiro, que é o setor sucroenergético, mas para poder falar com propriedade sobre este assunto, eu tenho a grande satisfação de receber nesta edição do Agropapo o diretor aí da empresa de assessoria, gestão, consultoria, a Red, o Rodrigo Tetti. Rodrigo, satisfação contar contigo no Agropapo, meu caro. Satisfação toda minha, é um grande prazer, parabéns pela iniciativa, é um grande prazer iniciar 2021 com você. Muito bom, Rodrigo. Bom, queria que a gente pudesse começar, acho que é inevitável a gente eu lhe fazer esta pergunta como jornalista, né? Enfim, como é que você observou aí o que a gente pode destacar, sejam de oportunidades ou desafio aí para o setor sucroenergético nessa safra aí que está se encerrando, a safra aí 2021, em meio à pandemia aí da Covid-19? Olha, o setor ele é muito interessante, né? Porque ele surpreende muitas vezes e em meio a essa pandemia, a safra 2021 foi uma das melhores safras da história do setor. Isso tudo porque teve um clima muito bom, choveu bastante na entre-safra passada, favorecendo o plantio, fazendo com que porque o setor teve uma alta produção de cana, e no decorrer da safra foi bem seco, aumentando muito o teor de açúcar da cana. Então, esse é o mundo perfeito para o agro. Somado a isso, ocorreu uma quebra de safra muito grande na Tailândia, que é um grande concorrente do trade internacional de açúcar do Brasil. E isso fez com que, apesar do início da pandemia, a expectativa não ser boa, por conta de todo mundo ficar em casa, vai se consumir menos etanol, mas o mercado de açucareiro foi muito bom, com preços bem significativos. Perfeito, exatamente, você até me deu um gancho perfeito, era isso que eu ia pegar contigo mesmo nessa segunda pergunta. No começo aí da pandemia, por todas as medidas aí de distanciamento social, isolamento de todos nós, né? E também, eu me lembro muito bem, foi por volta ali do comecinho de março, a gente também teve aquele choque de preços do petróleo que caiu abaixo de zero, né? E tudo mais. Isso daí atingiu em cheio aí, vamos dizer assim, especialmente a questão do etanol, né? Mas isso ao longo do ano passado, isso foi, vamos dizer assim, de certo modo, sendo amortizado, né? Vamos dizer assim, né? Perfeito, exatamente. Foi todo mundo muito preocupado, né? Em março ninguém sabia o que ia acontecer, estávamos no início de safra, quer dizer, sem o consumo de etanol, mas aí a safra foi se desenvolvendo, uma safra bem seca, quer dizer, isso favorece demais a produtividade, né? Tanto a produtividade da cana de açúcar como vegetal, com bastante ATR, como a produtividade dos equipamentos, né? Operacionais de colheita, do processamento dessa cana. Então, foi uma safra muito eficiente para todos, né? E vieram as surpresas positivas do mercado de açúcar, o que favoreceu bastante. Foi, sem dúvida, uma das melhores safras da história e tem reflexo nessa safra próxima agora também. Uhum. Agora, a gente estava também conversando um pouquinho antes aqui de começar a nossa entrevista, a gente pegando assim o pré-pandemia, né? Vamos dizer assim, 2019 ainda ali, janeiro, fevereiro e março do ano passado, o setor ele estava ainda também num processo de recuperação de perdas de anos anteriores, né? A questão aí justamente de intervenção do executivo no universo do preço da gasolina, era algo que ainda estava sendo, vamos dizer assim,
buscado ser recuperado pelo setor sucroenergético. Era esse o cenário, né? Sem dúvida, sem dúvida. Esse cenário é interessante, né? Vamos voltar até um pouquinho mais no tempo, né? O setor ele foi regulamentado até o final dos anos 90, era regulamentado pelo Instituto do Açúcar e o Álcool, né? Eram preços dados, né, pelo IAA. Ocorreu essa desregulamentação lá atrás. As empresas começaram o processo de transformação, de profissionalização, eram empresas muito paternalistas, né, acostumadas a outra realidade. Começou um processo de profissionalização e esse processo culminou lá em 2005, 2006, com uma expectativa muito boa do carro flex, do etanol, combustível renovável. A visão naquela ocasião era que o Brasil iria suprir o mundo de etanol, com combustíveis renováveis. Então, ocorreu uma avalanche, um efeito manada de altos investimentos em plantas, usinas dobrando, triplicando de tamanho. Vamos lembrar que a realidade financeira também você tinha crédito abundante, né? As pessoas queriam investir aqui no Brasil, só que aí ocorreu a crise de 2008. Né? Com isso, o crédito foi embora, as empresas ficaram endividadas, começou todo o controle de preços para conter a inflação de petróleo, de energia. Isso fez com que essas usinas novas, principalmente, perdessem totalmente a competitividade. Essas usinas se endividaram, houve uma fase de consolidação, entraram aí grandes multinacionais, Cargill, Bunge, Dreyfus, consolidaram, mas não ocorreu a recuperação. E essas empresas carregam essa dívida, esse endividamento, que chegou a passar dos 100 bilhões de reais, hoje ele diminuiu um pouco, mas carregam desde essa fase, né? Então, as empresas, muitas delas vendiam o almoço para tentar comprar janta. Hoje, Ronaldo, o setor ainda está muito alavancado, Rodrigo? Olha, está alavancado, está sim, vem perdurando essa realidade. Para você ter uma ideia, nós somos uma empresa que trabalhamos nós somos uma assessoria que trabalhamos com empresas em crise, né? Então, nós temos aqui um levantamento das 411 usinas existentes, 105 usinas estão em recuperação judicial. Quer dizer, 25% elas estão em recuperação judicial. Outras 150 usinas, elas estão em dificuldades financeiras. Quer dizer, elas não concentram num ciclo negativo, porque você tem um custo esse endividamento causa um custo elevado, e com isso essas empresas não conseguem reinvestir no seu canavial, que é o que é o ponto mais importante. 75% do custo dessas empresas estão na área agrícola, não consegue reinvestir, portanto, não tem uma produtividade grande, não consegue aproveitar as oportunidades que o mercado dá. Hoje a gente está no momento de preço beirando na faixa de R$16, com um dólar a 5,20, é um dos maiores preços históricos que nós já tivemos, a R$1.900. Mas não é todo mundo que aproveita. Uhum. Então, boa parte do setor ali está ainda em dificuldade. Esse ano que passou, essa safra 2021 e a expectativa para 21, 22, são anos que dão um alento, dão um oxigênio, mas não resolvem o problema. Logicamente que dentro desse setor sucroenergético, você tem aquelas empresas campeãs, aqueles 20% da empresa que conseguem performar bem, conseguem fazer hedge no tempo certo, tem crédito, tem um custo de capital baixo, investem em tecnologia, investem em reforma de canavial, tratos culturais. Quer dizer, essas empresas elas conseguem performar muito bem, mas quem não tem essa virtuosidade acaba procrastinando, acaba se arrastando no decorrer do tempo, né? Sim. E há uma tendência, vamos dizer assim, de fusões e aquisições do setor por conta desse cenário? Olha, esse ano ocorreram algumas fusões, né, e aí aquisições,
mas é um perfil diferente do que ocorreu no passado, onde aquelas multinacionais entraram consolidando. Aqui o que tem acontecido é o seguinte, geralmente um vizinho mais saudável compra o vizinho menos saudável, eventualmente fecha a planta, aproveita o ativo agrícola, o ativo biológico, processa a cana numa das unidades só. Quer dizer, ocorre essas fusões e aquisições se existe um grande potencial de sinergia. Senão, não ocorre. Uhum. Tá? O que ocorreu esse ano foram alguns fundos, né, de stress assets, né, de ativos estressados, adquirindo algumas usinas. Né, a gente viu isso com Renuca, com Infinity. Você faz uma consulta, você não consegue nem saber não consegue nem enxergar o adquirente do ativo, né? Então, eventualmente, para dar outro destino para esse ativo, né? Ele comprou a preços muito baratos, né? Uhum. Pode sim ocorrer aquisições e fusões, respondendo a sua pergunta, se houver possibilidade de sinergia, senão não. Vamos lembrar, Ronaldo, que a gente trabalha com o setor, 1 tonelada de cana custa o preço de uma pizza, de uma boa pizza em São Paulo. Tá? Então, hoje está aí 100, 110 reais, uma boa em São Paulo, não estou falando de Ribeirão, aí é um pouco mais barato, né? Mas e para você produzir 1 tonelada de cana, o risco que você toma, o risco climático, riscos legais, riscos de mercado, o tanto que você envolve de riscos operacionais são gigantescos. Então, para você performar bem nesse setor, você precisa ter uma bela de uma estrutura de capital, de uma estrutura de gestão financeira, você precisa rodar um bom nível de performance, senão você não consegue ser bem sucedido. Uhum. E nos últimos anos também, algo bem recente até, mas que tem ganhado corpo, especialmente no Centro-Oeste, são justamente essas usinas flex, né? Que juntam aí justamente produção de etanol a partir, obviamente, tanto da cana-de-açúcar como também do milho, né? Que tem crescido um pouco, né? Ou tem um potencial aí significativo. Até como é que você vê esse cenário? Sem dúvida, é uma ótima saída. Essa tecnologia tem tido uma complementariedade muito boa, né, com as usinas, principalmente lá no Centro-Oeste, tem tido um crescimento exponencial da produção de etanol de milho. Já ocorreram outras tentativas lá atrás, né, para ter essa complementaridade, né, de safra, né, porque uma usina é um ativo que fica 5 meses parado praticamente, né? Então tem uma complementaridade muito boa. No passado tentou-se isso com o sorgo, mas foi com milho, até porque tem toda uma tecnologia já desenvolvida lá nos Estados Unidos, principalmente. Então está indo muito bem. Eu acho que é uma tendência. É uma tendência, sim. Perfeito. E a questão da bioeletricidade tem ganhado espaço aí justamente no caixa das usinas, ou é algo ainda muito acessório? Pode ser, vamos dizer assim, entre aspas, um produto que pode, de fato, avançar aí como um ingresso de recursos no caixa aí das empresas? Sem dúvida, sem dúvida. Foi uma pena, né, que no governo anterior, né, no governo Dilma, principalmente, nós perdemos uma grande oportunidade aí de ter mais energia renovável a partir da biomassa, né? Hoje a gente vê a eólica ganhando muito corpo, mas ainda existe o potencial. Só no Centro-Sul temos aí o potencial, para você ter uma ideia, de um Itaipu de produção de energia. Só que isso daí o que é? Depende de contratos de longo prazo, depende de financiamentos, de funding de longo prazo também, você ter um bom projeto financeiro, ter um preço, porque se você ficar exposto ao mercado, é um mercado muito volátil. Tá. Então, você não pode. Tem que ter algum preço atrativo, o preço atrativo, ter um financiamento atrativo, aí você consegue modelar um bom projeto. E você conseguindo fazer isso,
o custo de produção é muito baixo. Então, uma injeção de EBITDA aí na veia, como o setor gosta de falar, né? Então, é muito atraente, sim. Uhum. E a gente tem aí, foi implantado, vamos dizer assim, de uma maneira concreta no ano passado, exatamente a Política Nacional de Biocombustíveis, o RenovaBio, né? Que é algo que justamente pode dar um novo arranque aí para o setor, né? Sem dúvida. Como é que fala? Dá uma vitaminada na produção de etanol, né? Principalmente. Então, que é uma grande energia, ou fonte de energia renovável. Então, é um grande incentivo, né? Eu acredito que o Brasil ainda vai demorar um pouco para migrar para carro elétrico, veículos elétricos. Eu acho que em menos de uma década essa migração ainda não acontece. A gente vai ver vamos ver aí, estamos vendo algumas iniciativas, né? Mas ainda são bem incipientes perto do que já vem ocorrendo nos outros países. Então, nós temos ainda um grande mercado interno aí de etanol, mercado de açúcar, que é cíclico, né? Açúcar é um alimento barato, né? O mundo precisa do açúcar para comer. Então, e energia limpa é sempre bem-vinda, né? Então, é um setor que vai perdurar por bastante tempo, né? Uhum. E diante aí desse cenário, o que a gente pode, de certo modo, tentar antever para essa safra que vai começar aí a partir de final de março, abril? O que dá para tentar estimar nesse momento? Olha, Ronaldo, o preço hoje, como comentei atrás, está bem convidativo, né? Então, as usinas, quem tem essa possibilidade de precificar, né? Tem linhas em corretora, tem dólar disponível para fazer hedge, já estão fazendo não só para essa safra, que já estão bem redeadas, como para 22, 23, como para a safra 21, 22, como já estão fazendo a 22, 23 também, construindo as suas posições. O mercado de açúcar é um mercado cíclico, a gente sabe, né? Porque com esse preço convidativo a 16, quer dizer, a Índia, Tailândia, isso incentiva mais esses países concorrentes do Brasil a produzir mais açúcar. Eles têm uma logística lá mais barata, então, com certeza, eles vão entrar de cabeça na produção de açúcar e esse preço lá na frente tende a cair novamente. Isso daí é o ciclo normal de toda a commodity, né? Então, é bom que o setor tenha aproveitado esse momento. De produção de cana também, a estimativa esse ano fechou em 597, né, o Centro-Sul, mas as casas e principais tradings estão prevendo uma quebra de safra, uma produção, mas uma produção 5%, de 4% a 5% menor. Essa produção deve algo em torno de 575 milhões de toneladas de cana. Isso em função o ano passado foi muito seco, né? A seca ela favorece o ano corrente, mas ela prejudica o posterior, né? Então foi um ano, então deve acontecer essa produção um pouco menor aí, mas depende muito das chuvas de janeiro, de fevereiro, tem outras variáveis ali para nomear o jogo da próxima safra, né? Mas o melhor cenário é esse que eu te passei. Agora, se você me permite, por favor, eu gostaria até de voltar naquelas mais das 411 usinas, mais de 250 empresas que estão ou em recuperação judicial ou em crise, né? Eu acredito que já passou da hora desses empresários ou dessas empresas pensarem diferente, sabe? E pensar diferente significa pensar no universo que a gente tem acontecido em outros setores, né, no mundo, chama-se colaboração. Tem uma visão colaborativa, sabe? Essas empresas, a saída para elas não vão conseguir sair dessa procrastinação ou sair dessa crise
se elas não colaborarem entre si. A saída está elas atuarem em conjunto, pode ser através de uma plataforma digital ou de um consórcio, mas está em compartilhar os seus ativos operacionais, está em ter uma administração única e, com isso, reduzir o custo administrativo, comercialmente também, se fazendo alianças comerciais. Eu tive a oportunidade já de participar de uma aliança comercial entre 3 grandes usinas e você consegue grande poder de barganha nas 2 pontas, tanto na comercial quanto na de suprimentos. Quer dizer, tem muito espaço. A saída para essas empresas é a colaboração. E admira muito que elas não tenham ainda tido essa iniciativa. Tá? Então, eu acho que até fica a sugestão para você, Ronaldo, a gente ter outros papos sobre isso, você ali ser um facilitador, trazer mais gente para esse brainstorming, porque devo até escrever um artigo sobre isso aí já tem até alguns estudos, né? Mas eu gostaria aqui não posso deixar de dar essa mensagem. Perfeito. Muito bom, Rodrigo. Você sabe que, enfim, já é um grande bordão aí e chavão do Agropapo, que boa conversa acaba passando rápido. Eu quero uma vez mais agradecer aí tua participação. É verdade, puxa vida. Olha. Passa rápido mesmo. E eu quero pedir a gentileza aí de você deixar aí os contatos, quais que você quiser aí da Red para a nossa audiência. Ok, então agora você por favor. Diz isso. Ah, tá legal. Então nós ficamos aqui na rua Ministro Rocha Azevedo, tá? Número 38, aqui em São Paulo, é o nosso escritório, mas temos também uma ponta lá em Ribeirão Preto. Tá? O nosso e-mail aqui o meu e-mail pessoal é tetti@red, READY, assessoria e gestão, ag.com.br. Ok? Perfeito. E o telefone nosso aqui pode ser também, hoje é tudo por celular, né? 11 99 565 1827. Muito bem. Dado o recado, e assim nós encerramos esta edição do Agropapo, o seu talk show digital do novo agronegócio, aqui na UTV, a TV da internet. O Agropapo tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz, e a direção jornalística da UTV, a TV da internet, é do jornalista Alberto Duquetti. Encerramos esta edição, voltamos na próxima. Um abraço e tchau, tchau.